Olá, turma de Direito Ambiental 1. Digo olá para quem é de olá, né? E como a nossa sessão sempre começa no início da noite, para quem é de noite, então a gente fala boa noite, turma de Direito Ambiental 1. Eu gostaria de hoje trabalhar com vocês alguns aspectos que devem ser considerados na feitura dos, dos, dos trabalhos, tá certo? Os trabalhos que serão apresentados durante este período, né? Nós começamos agora em julho, vamos em agosto e depois encerramos em setembro de 2021. E nessa aula então de 2000, do dia 20 de julho de 2021, eu vou então tecer algumas considerações, alguns critérios que eu observo na feitura dos trabalhos acadêmicos. Bem, em relação, tanto eu peço a apresentação de um trabalho em grupo, né, um trabalho em grupo inicial que ele é apresentado pelos membros dos grupos, e esse trabalho ele tem de ter alguns, alguns critérios que devem ser observados sempre. Isso já não inventei isso agora, isso eu já tenho observado já há muitos anos. Eu tenho adotado essa sistemática de trabalho em grupos há muitos anos. Eu trabalho já como professor universitário há mais de 30 anos. Então, eu sempre tenho adotado essa sistemática de trabalhos em grupo. E no período presencial, além do trabalho em grupo, eu dou, ao final, na segunda avaliação, uma prova escrita. Como nós estamos trabalhando agora no sistema de, de trabalhos virtuais, né, a gente está usando muito a internet, mudou para que você, em relação aos trabalhos, os critérios de avaliação, sejam limitados à possibilidade do meio digital. Então, o primeiro trabalho que vocês deverão apresentar, vocês podem até, esses trabalhos devem ser gravados, preferencialmente devem ser gravados em vídeo. Eventualmente se admite que no primeiro trabalho, vocês apresentem pelo menos a versão do dia da apresentação, possam apresentar em áudio, mas indispensavelmente terão que entregar uma versão final desse trabalho em vídeo. Então, quem já quiser adiantar e apresentar o trabalho em vídeo, tanto melhor. Então, vou supor lá o trabalho Evolução Histórica do Direito Ambiental. Vamos pegar aqui alguns grandes temas do direito ambiental, evolução histórica do direito ambiental. Então, terá que apresentar o trabalho gravado em vídeo ou provisoriamente gravado apenas em áudio, mas terão que apresentar uma versão final em vídeo. Normalmente a gente tem solicitado que essa apresentação seja feita, vocês gravem primeiro no celular de vocês,
ou com os recursos que vocês tenham de gravação. Se vocês tiverem até, às vezes tem acesso, tem gente que tem acesso a estúdio, não é? As diferenças sociais, elas aparecem e se manifestam a todo tempo, a todo momento. Não estou aqui para discriminar nem para quem não tem condição, nem quem tem muita condição. O principal é que apresente o trabalho e que eu estou dando a oportunidade que todos apresentem e serão avaliados, né, de acordo com a qualidade do trabalho. Então não é essa questão de porque eu gravei em estúdio, porque eu gravei só com o meu celular. Não, não é isso. Isso não é o fundamental. O fundamental é o conteúdo que será apresentado. Isso que eu avalio. Tá certo? Então apresento primeiro o trabalho preferencialmente em vídeo. Eventualmente, se tiver alguma dificuldade, não deixe de apresentar, apresente em áudio provisório, mas terão que apresentar em vídeo uma versão final. Bem, esse mesmo trabalho, olha só, ele irá se repetir com a mesma temática. Vocês terão que apresentar uma versão escrita desse trabalho. É uma versão escrita em forma de artigo, tá certo? Apresentar o trabalho em forma de artigo, como fosse um artigo. Não, consequentemente, vocês não têm que colocar capa em trabalho, que está em forma de artigo. Aí coloca lá o nome do trabalho de vocês, de cada um, evolução histórica, tem classificação, aliás, o objeto, conceitos e definições de direito ambiental. Aliás, objeto, conceitos e classificações do direito ambiental. Meu Deus do céu, que dificuldade, hein? Esse trabalho, tá, que vocês venham apresentar depois, lá a partir do mês de agosto, os trabalhos a partir do mês de agosto. Então, ele nessa versão escrita, você tem sempre que imaginar, a gente pode não publicar agora, mas no futuro nós vamos fazer isso, que esse trabalho está fazendo um artigo para publicação. Agora, existem alguns aspectos que tem que ser observado tanto no trabalho, nessa apresentação em vídeo, como também na apresentação escrita, é que o trabalho tem que seguir uma determinada estrutura. Primeira coisa, o trabalho tem que ter um título, não é? Então, o trabalho lá referente à evolução histórica do direito ambiental, ou objeto, conceitos e classificações do direito ambiental, ele tem que seguir uma estrutura, assim como também os trabalhos referentes a princípios ambientais, a princípios do direito ambiental. E essa estrutura, ela é uma estrutura formal, ou ela é um pré-requisito que vai ser exigido de qualquer trabalho, independente do conteúdo do trabalho, independente da temática, terão que ter essa estrutura formal. Estrutura formal, então, é um trabalho que tem de ter o título do trabalho, logo depois os nomes dos acadêmicos. Eu sugiro que adotem sempre dois nomes, um nome e um sobrenome, para facilitar, porque senão vai ficar ali uma coisa difícil até para visualizar tantos nomes, às vezes nomes compridos. Por exemplo, meu nome é um nome comprido, Raul José de Galaad Oliveira. Eu sempre assinei como Raul Galaad. Eu não coloco nem Raul de, coloco Raul Galaad. Então escolham o nome que vão usar, o primeiro, né, ou o segundo nome, e depois o sobrenome.
Tem gente que opta pelo nome, às vezes tem sobrenome da mãe, às vezes tem sobrenome do pai, né? E adotem dois nomes que fica fácil de saber de quem se trata, de quem está fazendo o trabalho. E aí depois façam uma. Vocês podem fazer um breve comentário sobre o trabalho, um sumário, um pequeno. Não vou dizer sumário, sumário é como se fosse um índice, né? Mas em umas 4, 5 linhas, diga sobre que trata o trabalho. De que trata o trabalho e a bibliografia básica que vocês estão usando, o referencial teórico de vocês. Não é? Vou tratar dos princípios ambientais e uso como referencial básico as contribuições do Jus Ambientalistas Edis Milaret, ou uso como referência as referências, os posicionamentos de Celso Fiorillo e de Edis Milaret, ou de Paulo Bessa, não é? Então vocês aí devem fazer em poucas linhas, né? Definir o objeto. Agora, depois, aí vocês vão dividir os trabalhos em itens. Aí vocês podem fazer uma introdução, dar uma ideia geral do trabalho, do referencial teórico do trabalho, de metodologia usada. Quase sempre a metodologia vai ser a metodologia bibliográfica e amparada também em dados empíricos. Os dados empíricos se referem às decisões dos tribunais, as decisões aí que a gente toma como referência, tanto as referências de doutrina dominante como doutrina minoritária. Então você faz uma introdução, essa introdução geralmente a gente não numera. Aí a gente vai começar depois que vocês fizerem a introdução, vocês vão colocando o item, o primeiro item, o item 1. Vocês vão pegar na legislação. Então, por exemplo, o trabalho de classificação, o trabalho de objeto, conceitos e classificações do direito ambiental, aí você vai ter que, em relação às definições, é importante você citar a lei da Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6.981 de 1981. Essa lei contém vários conceitos, várias definições legais. As leis em geral não definem, mas eventualmente elas podem definir. Dizem que não. Aliás, as leis não devem evitar definições. Devem deixar isso aí a cargo dos intérpretes, né, dos jurisconsultos, dos juízes, dos doutrinadores criarem essa construção. Mas eventualmente, no caso aí, em 81, se criou a Lei da Política Nacional, era um grande marco, um grande referencial, e o direito ambiental também estava surgindo naquele momento, é um direito emergencial, com a Conferência de Estocolmo tinha sido em 1972. Em 1981 surgiu uma legislação de uma dimensão incrível no Brasil, né? Aliás, até um pouco antes, em 1967, surgiu a lei 4.667, que trata da lei, né, da ação civil pública, e que entrega a competência para o Ministério Público para ajuizar ações civis públicas, inclusive as ações
referentes ao meio ambiente, para defesa, preservação e conservação, né? Enfim, defesa, proteção do meio ambiente. Surge em 77. Mas em termos de sistematização no Brasil, uma grande lei, né, que estabelece um marco assim, um referencial tremendo, é a Lei 6.981 de 1981. Nunca pode esquecer, desculpa, 6.983 de 1981, que é uma lei, um marco, um referencial importantíssimo na história ambiental do Brasil. E através dela depois vão surgir, né, outras constituições jurídicas, inclusive a própria Constituição de 1988, que vai constitucionalizar vários dispositivos previstos na Lei de Política Nacional de Meio Ambiente. Então, quando você for fazer um trabalho referente a isso, é claro que as definições constantes, os conceitos ali estabelecidos nessa lei têm que ser levados em conta, né? Assim como, por exemplo, né, então, que você for falar sobre o objeto do direito ambiental, você pode pegar constituições anteriores e falar da concepção mais restrita, mais patrimonialista do direito ambiental. Aí você tem um conceito mais restrito, o objeto do direito ambiental vai ser mais restrito, até o direito ambiental se ampliar. Não é com a Constituição de 88, você pega ali no artigo 208, quando fala do SUS, tá? A competência do SUS é, né, zelar pelo, pela saúde, incluído o meio ambiente da saúde, né? Então aí você já começa a construir uma construção que, epa, aí tem a perspectiva do ambiente, então do trabalho, né? Fiscalizar, o SUS tem competência de fiscalizar as condições de saúde do trabalho, nele incluído o meio ambiente. Então olha só, então a Constituição incluiu também a dimensão do direito de trabalho na perspectiva aí do ambiente. Então é um conceito amplo, né? É uma perspectiva mais ampla. É a Constituição atual, de 1988. Então veja bem, é necessário, logo depois da introdução, no item 1, vocês mencionarem as disposições normativas que dão fundamento legislativo ao trabalho que vocês deverão apresentar. Isso tanto na versão tanto na versão que deve ser apresentada através de vídeo, como também na versão escrita. Esses critérios devem ser observados. Então, tem a parte normativa, deve ser citada, tá? No caso lá da evolução histórica, você tem várias leis que são importantíssimas da evolução histórica do meio ambiente mundial e do meio ambiente no Brasil. Essas referências normativas, né? Conferência de Estocolmo, Conferência do Rio, disposições internacionais, citar também as disposições nacionais, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, a Constituição Federal. Tá certo? Então existem na evolução do direito ambiental do Brasil essa parte normativa que tem que ser citada, como também lá em relação aos ao objeto, definições e classificações do direito ambiental, assim como princípios ambientais também. Vejam vocês que você pega, por exemplo, o princípio de desenvolvimento sustentável, embora ele já tenha sido mencionado, não com esse nome, né, na Conferência de Estocolmo, foi na Conferência do Rio de 1992 que ele vai ser sistematizado. A grande construção, um grande mérito da Conferência do Rio, um dos grandes méritos, além de vários documentos decorrentes da Conferência do Rio, foi a melhor sistematização do princípio do desenvolvimento sustentável. Aí você pega, por exemplo, o princípio da precaução.
você vê que o princípio da precaução é um dos princípios básicos da lei de biossegurança. A lei de biossegurança coloca ele como os princípios essenciais, né? Então você tem uma parte normativa aí diversos, dos diversos temas e que deve ser aceitado. Com o ponto 2, vocês devem mencionar a doutrina, tá certo? Devem mencionar a doutrina. Os grandes juristas, né? O que o Celso Fiorilo, o que o Edson Milaré, como eles definem, como Paulo Antunes Bessa, como o Paulo Machado Leme, como o Zé Afonso da Silva, como é que eles... O Zé Afonso da Silva inclusive, tem uma classificação também sobre o meio ambiente, é doutrina. Então, o segundo ponto, vocês têm que ter a parte doutrinária. Isso, todos os trabalhos têm que ter a parte doutrinária também. E vocês não podem citar menos de 2 autores. O ideal é que citem até mais. Mas menos que 2 não vai ser avaliado positivamente o trabalho. Tá certo? Tem que citar os autores, eles citam, tá? Mesmo que eles se referenciem em definições legais, por exemplo, eu citei como primeiro critério, primeiro ponto, logo depois da introdução, a introdução não é numerada, o ponto 1, que é a parte normativa. Você tem uma definição na Lei 6.983, você tem a definição de meio ambiente, tem a definição de poluidor, de poluição, está tudo lá. Fauna, flora, você tem conceitos, definições fundamentais que estão lá. Chegando na doutrina, você vai ver que tem uma variação, né? Que alguns autores às vezes acrescentam um aspecto ou outro, ou às vezes fazendo crítica às definições contidas na lei, eles propõem emendas, propõem a inserção de novas categorias nas definições jurídicas. E é por isso que a doutrina contribui tanto, né? O direito normativo, a parte normativa, a parte legal, não é suficiente para entender o direito. Precisa do amparo da doutrina, dos doutrinadores, do que a gente escreve, do que vocês depois, vocês agora que vão começar a escrever também. Ah, mas eu, acadêmico, vou começar a escrever? É que vai começar a escrever doutrina. Ah, mas eu nem sei. Tá, são contribuições modestas no início, mas depois vocês vão aperfeiçoar. Com o hábito de escrita, vocês vão aperfeiçoar as contribuições jurídicas de vocês através da doutrina. Vão escrever. Escrevam e apresentem os trabalhos. Então, essa é a primeira parte. Quer dizer, a parte normativa, a segunda parte do trabalho, o ponto 2, é a parte doutrinária. Tá certo? Eu levarei em alta conta caso vocês consigam também citar uma bibliografia estrangeira, uma bibliografia de algum autor estrangeiro, né? Mas tem autores em espanhol, tem autores em português, tem o Canutilho, tem José Boaventura Santos, português também. Tem muita coisa. No plano de direito comparado tem aí a Constituição Portuguesa, a Constituição Espanhola, a Constituição do Brasil usou como referência essas constituições. Elas são extremamente importantes, né, na história também da construção do direito ambiental brasileiro. Elas são anteriores à Constituição brasileira e já trazem, né, nos seus capítulos, nos seus dispositivos, normas constitucionais ambientais. Então, elas são extremamente importantes. Como terceiro ponto, gente, vocês têm que trazer também a colação no trabalho, tanto no trabalho que vai ser apresentado através de vídeo, como também no trabalho que deverá ser apresentado por escrito. Vocês deverão trazer
a jurisprudência, principalmente do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Muito se fala, muito se questiona do Supremo, dos juízes e tal, que não gostam do juiz tal, do desembargador, do ministro tal, que é isso, que é oportunista, que tem uma posição política, etc. Mas é a nossa corte, é a corte que a gente tem, não é? Então a gente tem que mencionar, é importante mencionar o Supremo, a gente tem que ter sempre em alta conta o Supremo, mesmo que eventualmente a gente não goste muito de um ministro ou outro, e às vezes nem goste até da composição inteira do Supremo, né? Você pode até não gostar da composição inteira, achar que não é uma grande composição, historicamente talvez uma das mais frágeis que o Brasil já teve. Você pode até não gostar, mas o Supremo, você tem que lembrar, sempre exaltar a importância do Supremo como a Corte Constitucional, como guardião da Constituição. Acho que uma grande crítica que a gente tem que fazer é isso, que o Supremo ele fez um grande lobby para assumir um grande número de competências, achando que ele teria mais poder. Pode até ter mais poder, mas é um poder pífio, né? Porque ele não tem condição de decidir tudo isso. Acho que o Supremo devia se limitar a discutir só as matérias constitucionais. Ele virou instância recursal hoje no Brasil. O Supremo cada vez mais é uma instância recursal. Todo mundo entra lá com qualquer coisa que não tem nada a ver. Tem hoje político no. Inclusive tem até um político aqui do nosso estado que ele não apresenta projeto lá no Senado, não. Ele só entra no Supremo o tempo todo. Não apresenta projetos. Gostaria de ele apresentasse projetos para nós, para melhoria do nosso estado. Mas o tempo todo está entrando no Supremo com ação judicial. Isso não precisaria. Uma associação de defesa dos cidadãos, de defesa de consumidores, ela entraria com essas ações, teria competência para entrar com essas ações, não precisaria do senador mobilizar, gastar esforço para entrar com ações muitas vezes extremamente insignificantes, de nenhuma relevância para o Estado, talvez politicamente interessante para ele, né? Mas que para o Estado não traz grande coisa. Então, eu acho que poderia trazer, ele se propôs mais a fazer projetos de lei mais relevantes aqui para as comunidades ribeirinhas, para as comunidades caiçaras, para as comunidades indígenas, para os povos das florestas, os seringueiros, as populações do Amapá que carecem de emprego, falta emprego, atividades voltadas para o desenvolvimento sustentável que pudessem, ao mesmo tempo, preservar a floresta e, ao mesmo tempo, possibilitar o desenvolvimento do Estado, né? A grande conquista do desenvolvimento sustentável é essa, é você possibilitar o crescimento econômico sem agredir o meio ambiente e, ao mesmo tempo, possibilitando também o desenvolvimento social. O desenvolvimento sustentável, isso é desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e preservação ambiental. É a articulação desses, é um triângulo, né? A articulação de todas essas três variáveis, né? Ou dessas três categorias ambientais, que podem muito bem fazer com que a gente tenha um desenvolvimento maior no Estado. Então, muitas vezes o Supremo ele é usado aí de forma indevida porque assumiu um número de competências extremamente enorme, sem necessidade nenhuma. As competências do Supremo deveriam ser enxutas, né, muito reduzidas, para que eles pudessem escolher. Eles escolheriam, como fazem nos Estados Unidos, os juízes tem 2.000 causas sobre matéria tal. Eles escolhem um caso, pronto, decidem, e aquele caso passa a ser referência para os Estados Unidos. E uma corte de altíssimo gabarito, sem injunção política, sem se ficar confrontando com o presidente. Não é? Isso é uma coisa ridícula. Você não vê isso na corte, na corte alemã. Você vê isso na corte dos Estados Unidos, eles se metendo em briga com Trump, ou se metendo em briga com Biden.
com John Clinton, com os vários presidentes que já teve, com Bush, com etc e tal. Não se metem, não é da seara deles. Aqui o juiz quer ser tudo, quer ser até Deus. Ministro no Brasil, ministro do Supremo, quer ser em Deus. Isso é ruim, isso é altamente negativo para isso. Então, no item 3, vocês vão ter que citar a jurisprudência, com todas as críticas e que possa ser feita, mas o Supremo é um órgão de poder. Ele não é poder. Poder somos nós, poder soberano. Por isso que a gente elege, sempre está elegendo de ano sim, ano não, a gente está participando de eleições no Brasil, né? Para presidente é de 4 em 4 anos. Para senador de 4 em 4 anos. E os outros também de 4 em 4 anos, mas a gente tem uma inversão de tal forma que a gente, ano sim, ano não, a gente está participando de eleição. Nós participamos em 2018, né? Participamos agora, não, agora vamos participar agora o ano que vem, para assumir em 23. A gente está sempre participando de eleições aqui no país, porque o poder, na verdade, é o poder soberano do povo, né? Na verdade, se você pegar bem no direito constitucional comparado, não se fala. Você pega, por exemplo, a Constituição da Colômbia e fala, são órgãos do poder. São órgãos do poder. Executivo, legislativo, judiciário. São órgãos do poder. Não são o próprio poder. Eles acham lá, que no Brasil, que eles são o próprio poder. Então, você tem nessa estrutura de citar a jurisprudência, citar pelo menos 2 jurisprudências, o Supremo Superior Tribunal de Justiça, né? Eventualmente até do Tribunal de Contas da União, tem tantas questões aí hoje que estão sendo também questionadas no plano do TCU, que merecem também consideração. Na verdade, o ideal é que seriam 2, né? 2 das cortes superiores, os tribunais superiores, e uma, pelo menos uma, ver se consegue achar também uma do Tribunal de Justiça do Amapá, do TEJAP. Nós temos aí tantos, né, desembargadores tão qualificados aqui no Estado, inclusive com presença no nosso curso, né? Já tiveram presença, nós tivemos presença de desembargadores, já até aposentados, mas tem presença também que ainda estão presentes, né, presente aí no nosso curso, que são também desembargador no Tribunal de Justiça do Amapá. Uma curiosidade do nosso curso, né? É o curso aí, é um curso de Direito do Estado que tem uma maior quantidade de doutores, né? Ah, mas daí tem doutores e nós somos bem referendados também. Os nossos acadêmicos são acadêmicos que têm um bom desempenho nas provas da OAB. Em geral é o melhor desempenho, né? São os nossos acadêmicos. Então agradecemos muito também aos acadêmicos, também aos nossos colegas, a todos os professores aí que resolveram. Eu enfrentei a minha vez lá em 2000, lá 97, 2000, eu quis conquistar um título de doutor e conquistei. Muito difícil, não é fácil você chegar a esse estágio, a esse nível. Infelizmente hoje nosso curso, nós temos aí grande parte de doutores no nosso curso de Direito. Aliás, com vários doutores, né, lá da minha terra nativa, lá da Federal de Minas Gerais. E a gente deve referendar também, procurar referendar na medida do possível, sem exagero, sem distorção também. Vocês têm temáticas que devem ser enfrentadas. Quando der para citar, citem os nossos doutores também. Tá? Citem na doutrina, citem os nossos desembargadores aqui também do Estado, na parte de jurisprudência. Tá? Então você tendo a introdução, o item 1, que é normativo, o item 2, que é doutrina, e o item 3, que é
jurisprudência, no item 4 vocês vão fazer a conclusão. Aqui, qual a conclusão que vocês chegaram, o que vocês acharam mais de relevante no tema que vocês trabalharam e que merece um destaque. E depois a referência, né, das bibliográficas, referências bibliográficas. Se vocês tiverem referências de notas, vocês podem jogar também no final as notas, referência. Em vez de lançar no rodapé, vocês lançam as notas no final. E logo depois das notas no final vai vir, né? Aliás, vem a bibliografia primeiro, depois vem as notas no final, né? Deve fazer referência no trabalho, quando vocês colocarem lá o título do trabalho, o nome de vocês, vocês devem colocar um número em cada nome de acadêmico e colocar como nota o período que o acadêmico cursa. Acadêmico do sexto período de Direito, do curso de Direito da Universidade Federal do Amapá. Acadêmico do segundo período ou terceiro período do curso de Direito da Universidade Federal do Amapá, Unifap. Tá? Dependendo, porque eu sei como essa turma é diferenciada, vai ter alunos que estão mais à frente, vai ter também outros que estão mais no início do curso, não é? Acadêmicos de graus, de períodos diferenciados. Isso deve ser referenciado lá no início, né? Com notas, né, nos nomes, para depois fazer a referência de cada acadêmico. Deve colocar também o meu nome em cima e depois colocar uma nota no meu nome, né? Professor e orientador dos trabalhos na disciplina de Direito Ambiental 1. Doutor em Direito pela UFMG, né? Pela Universidade Federal de Minas Gerais. Doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Todos os trabalhos, gente, vocês aprendam aqui, todos os trabalhos que vocês fizeram ao longo da vida de vocês, trabalhos acadêmicos, que forem assim, do curso de Direito, vocês sempre têm que colocar o nome do professor de vocês e a disciplina. Colocar o trabalho sob orientação do professor tal, professor mestre, fulano de tal, professor doutor, fulano de tal, tá? Sempre colocar isso, tá? Porque é uma norma acadêmica que vocês devem seguir e que dão, inclusive, indicativo que o trabalho de vocês foi analisado. Você não publica um trabalho na internet sem jamais colocar essa referência. Minha tese de doutorado, eu me doutorei em 2000. Meu orientador, José Alfredo de Oliveira Baracho, ele já é até falecido, saudoso, professor José Alfredo de Oliveira Baracho, que teve até a incrível ideia na época, ele falou assim, Raul, nós inventamos um sistema aqui agora na Faculdade de Direito da UFMG. Agora o doutor não é avaliado, não vai ser avaliado por 5 não, porque o mestre é avaliado por 3, né, na banca examinadora. Você não vai ser avaliado, não é avaliado mais por 5, vai ser avaliado por 7 professores. E você vai ser o primeiro, vai ser avaliado por 7. Eu até perguntei, professor, não dá para passar às vezes não? Não dá para ficar só com 5 avaliadores, não? Ele falou, não, é você, eu acredito que você vai conseguir, tal, vai ser 7 avaliadores. Conclusão, a avaliação começava às 8h30 para as 9, terminava meio-dia. A minha começou às 9 e terminou quase às 16 horas. Rapaz, eu saí de lá moído. Eles me convidaram, vamos participar agora do almoço. Eu falei, olha, deixa eu dar ali uma ida, descanso. Tomar um banho primeiro em casa, aí depois eu vou para lá. Eu fui, não quis ir. Estava moído. Mas felizmente ou infelizmente, eu sei que eu passei por isso. Acho que eu fui o primeiro e o último a passar por isso. Por 7 examinadores. Está lá. Tenho prova disso aí. Está na documentação lá, 7 avaliadores. Poxa, por que inaugurar um sistema e me coloca para inaugurar o sistema, né? Eu sendo avaliado.
Se eu fosse avaliador, é uma coisa que eu também ia questionar. Mas se você ser examinado, não é? Mas hoje se mantém os 5 doutores, tá, gente? São 5 doutores que examinam numa tese de doutorado. Ô, gente, então vocês têm que fazer observar esses critérios aí, tá certo? Observe esses critérios, que o trabalho, do ponto de vista formal, eu acho que o trabalho ele deve ter pelo menos umas, umas 14 páginas, tá bom? Umas 14 páginas. Você vai ter, olha, você vai ter doutrina para citar. Ah, e quando citar a doutrina, gente, vocês podem também citar de forma livre. Vocês citam, porque você citando com as suas próprias palavras o doutrinador, é uma construção sua. Embora seja o doutrinador, a construção da frase é sua. Então você não precisa ficar colocando, fazer recuo, fazendo citar. É até melhor, né? Amplia seu trabalho, mostra que você tem versatilidade, que você consegue citar autores, sem ficar fazendo recuos, colocando letras de 10, de tamanho de fonte 10, para citar autores, não é? Agora, se você citar literalmente o autor, em todas as palavras do que ele disse, se não há nenhuma alteração de duas, três, ou às vezes até a construção inteira, você reformula a construção do ponto de vista das palavras, mas mantém a ideia central do autor, isso é uma coisa. Agora, se você cita literalmente, aí você vai ter que fazer o recuo, vai ter que fazer a citação literal, tá? Tomar muito cuidado para não ficar copiando, colando coisas, que hoje existem programas que fazem a testagem de plágio. E plágio é considerado crime, né? Não só você pode ser avaliado negativamente, pode até ser excluído do curso, mas é considerado também crime. Então evite esse negócio de ficar colando coisa, porque num simples teste que seja feito, você pode ser revelado. Tá? Se caso você cometa esse deslize, esse engano. Aliás, não engane quanto a isso, tá? Plágio está no Código Penal e é crime. Então procurem citar. É tão fácil, gente, construir um texto. Não se proponham a construir um texto. Ah, eu vou criar direito aqui agora. Não, você não tem obrigação de criar direito. Você só tem que mostrar que você sabe pesquisar, que você sabe citar, que você sabe escolher fontes. Quando você for fazer mestrado, aí sim você tem que mostrar nenhum mestrado exige novidade. O mestrado vai exigir só que você tenha uma capacidade profunda de pesquisa, que conheça a metodologia, que conheça a língua estrangeira, que saiba citar fontes estrangeiras. Né? Não exige novidade. Agora o doutorado você tem que apresentar algo novo no doutorado. É indispensável. Tem que haver novidade, ou uma novidade metodológica, ou uma novidade de conteúdo, ou uma novidade de abordagem, de apresentar, até às vezes confrontando uma tese dominante, ou dominando um pensamento dominante, você confrontar, você tem que ter novidade. Mas para trabalho acadêmico, artigos, não, nada disso. Então vocês escrevam o trabalho em forma de artigos, tá? Eu não vou colocar o mar, assim, acho que um trabalho de 16, de 16 páginas até 30 páginas, não precisa de mais de 30 páginas, não. Tem gente que às vezes escreve trabalho de 32, 36, não precisa. Até 28, 25 páginas, não precisa de trabalho longo. Mas se quiserem trabalho, não haverá impedimento, tá certo? Então, a observação em relação aos trabalhos que vocês deverão apresentar esse semestre. É o seguinte, quando vocês forem apresentar, os trabalhos começam a ser apresentados, o primeiro grupo vai apresentar lá no mês de agosto, não é? Salvo engano, no dia 3 de agosto. Aí confirme para mim depois, a primeira terça-feira de agosto, tá? E nesses trabalhos vocês deverão, além de apresentar essa versão em vídeo, vocês terão que apresentar também uma versão provisória.
uma versão provisória do artigo, tá? Mesmo que provisória, terão que apresentar uma versão provisória, tá? Do trabalho já no início de agosto. O primeiro trabalho será, esse já está definido, a evolução histórica do direito ambiental. Esse é definido. A partir desse aí, serão sorteados os demais temas. Isso significa que todos os temas deverão estar preparados já no início de agosto. Que eles poderão ser sorteados. Tá? Não tem que ligar, porque eu escolhi o tema hoje. Não, não interessa o tema que você escolheu. Nossa matéria não tem pré-requisitação. Você pode fazer o direito ambiental 2 primeiro, depois você faz o direito ambiental 1. Não tem pré-requisitação. Porque vai ter pré-requisitação em relação aos temas? Muito menos em relação aos temas, né? Não tem nada a ver. Aliás, eu vou dizer para vocês, depois que você estuda todo direito ambiental, é que você tem condição de definir o objeto do direito ambiental. É que você tem condição de definir princípios do direito ambiental. Porque tem muitos princípios que são setoriais, que pertencem a temas específicos, são mais específicos de determinado tema. Na verdade, os princípios eles têm uma natureza geral também, mas eles se manifestam mais em relação a alguns temas. Tá certo? Eu citei lá da biossegurança com a precaução, não é? A fiscalização ambiental tem mais a ver com a proteção ambiental, né? Então tem tudo isso que deve ser levado em conta. Então, mas não se esqueça que também, já no início lá